A gente precisa ter uma avaliação da turma quando a gente entra pela primeira vez na escola, naquela turma. Então, eu queria estar só trazendo alguns conceitos com relação a esses 3 termos, que os 3 são usados para quando começa as aulas. Os 3 são usados para a gente pensar um planejamento. E alguns são mais usados em algumas áreas, outros em outras. Então eu queria só estar trazendo algumas ideias que tem neles. Eu gosto muito do mapeamento, mas é uma coisa que para mim é muito novo. Eu ainda estou aprendendo a entender melhor esse conceito, a trabalhar com ele. Esse ano eu pretendo estar trazendo um pouco mais sobre ele. E o que a maioria das pessoas tem aí a facilidade e um contato maior é a questão da sondagem, né? Mas vamos falar então da onde que vem essas coisas para a gente pensar o que avaliar a nossa turma a partir dessas palavras, a partir desse pensamento ele traz para a nossa prática. Então, o que é um diagnóstico? Qual é a área que traz esse termo? É a área normalmente da medicina. Eu faço um diagnóstico para saber qual é a doença, qual é o problema. Então, ele está sempre mais focado na questão de doença. Então, quando eu faço um diagnóstico, eu vou diagnosticar se meu aluno pode ou não fazer aula de educação física. Ele tem algum problema de coração, ele tem algum problema de respiratório, qual é o problema que ele tem. Então ele está muito focado no problema, na doença, na dificuldade. A sondagem, ela já é um termo da psicologia. Ela está mais focada na questão de fazer uma sondagem do ensino-aprendizagem. Como a criança aprende. E sempre voltado mais no âmbito da criança, no âmbito do desenvolvimento da criança. Então, aquela coisa de eu chegar e falar, vou fazer uma sondagem para saber se aquela criança, ela sabe saltar a amarelinha. Ela sabe, então, saltar? O que ela sabe, o que ela não sabe? A partir da idade que ela tem, o que ela deveria saber? Então, ele traz muito essa questão, esse termo lá da psicologia. Então, quando a gente tem aí o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, são os autores aí que trazem muito fortemente a psicologia, normalmente a gente vê a sondagem. Se você for ver hoje na educação, a sondagem ela é muito forte. Se você for na parte da pedagogia, então, ela é extremamente forte. E tem aí o mapeamento, ele vem lá da área dos estudos sociais. Na verdade, eles pegaram emprestado da geografia, que é um mapeamento mesmo, como alguém faz ali o mapeamento. Dentro da geografia, existe um mapeamento participativo, que é uma forma das pessoas mapearem os espaços a partir das pessoas que estão nesse espaço. Então, ele está muito focado também, quando a gente pensa nesse planejamento para a escola, focado na cultura. E na educação física, a cultura, que é a cultura corporal, ela é muito forte. Quando a gente pensa aí nos esportes, nas lutas, nas danças, nesses campos da educação física, ele está dentro da nossa cultura. E eles são culturas corporais. Se vocês forem lá para educação física crítica, ela vai estar trazendo a questão da cultura corporal de movimento. Se você já for lá para o pós-crítico, que já tem aí bastante gente aqui no estado de São Paulo já estudando, eles trazem aí o mapeamento da cultura corporal. Ele já não traz mais a cultura corporal de movimento. Então, os termos mudam ali. Não é uma coisa que eu estou muito aprofundada. Eu estou ainda estudando sobre o assunto. Mas o mapeamento, ele é bem interessante porque você vê naquela região o que é mais latente. Então, por exemplo, o que tem lá? Uma escola de samba, tem um grupo de hip hop, tem o pessoal lá joga futebol toda semana. Como é que é a cultura desse lugar, desse grupo? Mas o quanto isso não é só o que eles têm, vamos trazer para a escola. Tem todo um outro movimento, inclusive de observar as coisas que vão acontecendo durante a aula e vai surgindo outros temas que eles vão trazendo aí para a escola. E aí você faz um mapeamento inicial. Então, por exemplo, você pode estar fazendo um mapeamento agora da sua escola, vendo o que é que tem lá nas redondezas da escola. E depois de você ver o que é que tem lá nas redondezas da sua escola, aí você vai ter o contato com as crianças. Então, não tem mais só o contato com a redondeza, com o bairro. Agora você tem um contato com as crianças. Qual é essa cultura que ela está trazendo também? Qual é essa linguagem que ela está trazendo? E os pais? E a comunidade? Então ali você começa a fazer um outro mapeamento. O mapeamento, assim como as outras formas de avaliação, ela é constante.
você começa fazendo essa avaliação, algumas delas são mais pontuais, né? Um diagnóstico para ver ali qual é a doença dela, né? Agora, o mapeamento e a sondagem é uma coisa que você vai fazendo mais constantemente.